nós vamos tratar do capítulo 13 do livro de Gênesis. Inicialmente nós vamos falar do versículo 1 ao 13. São dois acontecimentos que se dão, que redundará na sequência, do mesmo capítulo 13, os versículos 14 ao 18. A partir do versículo 1, nós temos o relato da volta de Abraão do Egito. Abraão, no capítulo 12, quem está acompanhando essa série do livro de Gênesis, vai perceber que no capítulo 12, Abraão foi para o Egito. Abraão esteve no Egito, foi chamado por Deus, Deus lhe fez uma promessa, umas promessas específicas, e Abraão seguiu com o seu sobrinho Ló. Ló, o pai de Ló, Arã, tinha falecido. Arã é irmão de Abraão. E Ló e Abrão adotou o seu sobrinho Ló e foi para o Egito. Lá teve aquelas questões que mentiu para o faraó do Egito. O faraó quis desposar Sara. Foi todo aquele problema. Deus apareceu em tempo hábil e resolveu o problema. E Abraão foi dispensado do Egito com todos os seus bens. Tinha o período, porque na leitura bíblica a gente lê em meia hora um assunto, 2, 3 páginas ou 2, 3 capítulos, mas isso se dá em um tempo bem longo de anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos, etc. e tal, não é simplesmente como se lê. Por isso que tem que ler a Bíblia com cuidado, com detalhe, com observação, com oração e dando atenção aos tempos, às datas, aos meses, aos anos, aos acontecimentos e tal, cumprimento de profecia. Abraão volta do Egito e foi para o Neguebe, banda lá para o lado sul do Egito, um lugar seco, um lugar sem chuvas. Foi para o Neguebe. Foi com sua mulher e com tudo o que possuía. Ele ficou rico, ele conseguiu bens no Egito, Então não foi um período curto, foi um período longo que ele esteve no Egito. Ele foi com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Versículo 2. Abrão estava muito rico, a Bíblia relata, tanto em gado como em prata e em ouro, ou seja, tanto em bens, gado aqui representa bens, posses, e prata e ouro, dinheiro. Ele tinha bastante riqueza. Ele partiu do Neguebe, fica ao sul, e é uma região seca. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel. Ele esteve nesse lugar e Deus prometeu-lhe, fez promessa, chamou e fez promessa. Foi para o Egito e voltou para o mesmo lugar. Voltou para Betel, indo de um lugar. Partiu em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde Deus apareceu a ele e fez uma convocação. Ele fez uma convocação, onde já havia armado acampamento anteriormente. Gênesis capítulo 12, versículos 7 e 8, você encontra isso, que está no capítulo 13, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Aí no versículo 5, a partir do versículo 5 desse capítulo 13, tem um acontecimento
que é o seguinte, é uma desavença entre Abrão e Ló. Não é bem entre Abrão e Ló, é entre os seus empregados, por conta de espaço. Os dois eram muito ricos. Versículo 5, Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens, eles adquiriram tanta riqueza, possuíam tantos bens, que a terra não podia sustentá-los juntos, né? Por isso, versículo 7, por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Sempre que tem muita gente tem problema. Enquanto estava só os doisinhos lá, dava para administrar. Depois que começa a encher de gente, etc e tal, interesses, brigas, dissensões, aí vem os problemas. É verdade. E com os problemas vêm as guerras. Nessa época, e ainda por cima, nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam a terra. Além da terra não dar para os dois, para os rebanhos de Abrão e de Ló e os seus pastores, etc., ainda tinha esses dois povos que habitavam a terra. Então a terra estava bem dividida, né? Bem utilizada. Versículo 8. Então Abrão, direção, análise, vê os acontecimentos. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre nós dois, ou entre os seus pastores e os meus. Abrão tentando resolver o problema familiar ali, aquela questão entre aquela sociedade. Pois somos irmãos. Na verdade, Abrão é o tio de Ló, irmão do pai de Ló. Mas o Abrão é inteligente e ele faz um tratamento aqui saudável. Nós somos irmãos, somos próximos, somos famílias. Pois somos irmãos. Aí está a terra inteira, a Bíblia diz isso, né? Dê maior honra ao seu próximo. Prefira a honra ao seu próximo. Não seja você o olhudo da história. O irmão Branham, em suas pregações, também fala, se utilizando dessa passagem bíblica que o apóstolo Paulo fala. É o mesmo espírito. Ele diz, dê preferência à decisão do outro. Deixa o outro decidir. Fique quieto. Aí você, poxa, mas não é ser mole, não? Não, vá lá. Decida lá. Resolva seus problemas lá. Não tem fraude, aqui não tem fraude, é uma coisa consensual. Né? Se tem roubo, se tem fraude, tem desvio, é outra coisa. Aqui viraria um problema de justiça. Aqui não, aqui de justiça dos homens. Aqui é um problema de família, de partilha, de entendimento. O Abrão disse no versículo 9 do capítulo 13, aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Então Ló, versículo 10. Ló olhou para o vasto vale, viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, é uma enganação, toda promessa florida, nem tudo que parece bom é bom. E muitas vezes nem tudo que parece certo é certo. Tem que ter uma certa revelação, uma certa intuição espiritual. Porque Ló aqui, ele viu as vantagens nos olhos dele. Abrão agiu por fé,
por fidelidade a Deus. Foi humilde e foi simples. Ló foi tirar vantagem. Então Ló olhou e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu, este acontecimento, esta desavença e estas decisões de Abrão e Ló e tal, isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ainda não tinha acontecido o advento de Sodoma e Gomorra. Versículo 11. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste, apenas ao leste. Assim os dois se separaram. Gente, depois eu vou fazer um comentário aqui nesses versículos aqui, e nós vamos mostrar o fim, a sua decisão. A decisão de um homem determina o seu futuro. Veja a decisão de Abraão, de Abrão ainda aqui, né? Ainda não foi trocado o nome. Veja a decisão de Abrão no que vai redundar a partir do versículo 12. E veja a decisão de Ló no que vai redundar na sequência da leitura bíblica. Eu vou fazer um comentário. Nós vamos terminar esse tópico aqui e vamos, veja bem. Então Ló foi embora. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma. Ele foi na vantagem. E nessa vantagem ele entrou mais perto do mal. Foi para mais perto do que não presta, dos vícios e etc. Então ele foi para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Versículo 13. Ora, olha uma observação. No versículo 13. Veja bem. Os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Isso está no capítulo 13, no versículo 13 do capítulo 13 do livro de Gênesis. Aí, agora, por conta da decisão correta de Abrão, de ter ficado quieto na sua posição como homem de Deus, Deus vem e reitera as promessas que ele tinha feito no começo do capítulo 12. É incrível isso. Decisões certas trazem bênçãos. Decisões erradas trazem maldições, desgraças. Olha o que acontece aqui. A partir do versículo 14, do 14 ao 18. Deus reitera a sua promessa que fez a Abrão, a mesma promessa que fez no começo do capítulo 12. O que é que acontece? O Eterno, o Criador, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, chega para Abrão, por conta da sua fidelidade. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Abre aspas. Deus disse, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Observe que Ló, ele olhou apenas para o leste, se eu não estou enganado, e foi em direção a uma cidade violenta. Foi em direção aos vícios. Foi em direção à libertinagem, liberalidade, sensualidade. E essas coisas, a explosão do sexo, das drogas, etc. e tal. A liberação de tudo isso. Foi o que Ló fez. Foi atrás da carne. Abrão ficou quietinho. Aí Deus vem e diz assim, ó, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste e olhe para os 4 pontos cardeais, né? Se eu não estou enganado. Norte, sul, leste e oeste. Onde você estiver olhando aí, eu vou lhe dar. Toda a terra que você está vendo, darei a você. Versículo 15, capítulo 13 do livro de Gênesis. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência. Isso é uma promessa do Criador. Não é uma promessa de político, de pastor
ou de quem quer que seja, não. De homens, de patrão, não. Promessa de Deus. Tudo que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Versículo 16. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível alguém contar o pó da terra, também contará a sua descendência. E não é possível. Pronto, Deus disse tudo aqui. Não é possível contar o pó da terra. Então não será possível contar a sua descendência. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Versículo 17. Percorra, Abrão. Abrão, percorra tudo isso aqui, o Brasil inteiro. Se você puder viajar pelo Brasil inteiro, pela fé, norte a sul, leste a oeste, é seu. Faça isso. Tenha fé nisso aí. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Isso é promessa do Criador. Não é promessa de político para ganhar voto. É promessa de Deus. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Esse é o fim de Abrão. Prosperidade, riqueza, comércio, trabalho e tudo mais, porque obedeceu a Deus. Quer ver o fim de Ló, que preferiu sexo, droga e rock and roll? Preferiu o homossexualismo, lesbianismo, carnaval, o Satanás A4. Quer ver o fim de Ló? Vou dar uma lida aqui rápida aqui para mostrar o que aconteceu com Ló. Uma escolha ruim, capítulo 13, versículo 11 ao 13. Uma escolha ruim costuma levar a outra. É o que o povo brasileiro está fazendo. Uma escolha ruim, com promessas falsas. Estamos com um grande problema nessa nação agora. Algo tem que acontecer urgentemente. Uma escolha ruim costuma levar a outra. As escolhas que Ló fez nesta passagem e nos capítulos seguintes, quem vai ler a Bíblia, o conduzem à sua queda posterior. Aqui ele escolheu de maneira egoísta a melhor terra e o estilo de vida mais fácil que o acompanharia. No versículo 12 ao 13, decidiu se mudar para a cidade ímpia de Sodoma. E veja o fim. Pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos. E vocês vão ver o que vai acontecer com essa nação se algo não houver uma intervenção urgente. Daqui a 2, 3 anos, estaremos todos no lixo, no pó. No capítulo 19 do Gênesis, versículo 1 ao 18, optou por tornar-se um homem importante no lugar pecaminoso. Que adianta? De que adianta ter cargo com a moral toda enterrada na lama? Que adianta? Vendido para o sexo, para a pornografia, para a imoralidade, para tudo que não presta. Ele optou em tornar-se um homem importante no lugar pecaminoso. No capítulo 19, versículo 30 ao 38, sua queda atingiu o ponto mais baixo ao manter relações incestuosas. Isso é o fim
de uma nação que rejeita a Deus. Pode fazer festa, pode pular o carnaval que pular, pode pegar todas as novinhas que tiver que pegar, pode roubar, pode fazer o que fizer, mas o fim é trágico. Sua queda atingiu o ponto mais baixo ao manter relações incestuosas com suas filhas. Precisamos pensar de antemão, refletindo sobre as possíveis consequências de nossas decisões atuais. Brasil, acorda. Acorda, Brasil. Antes que seja tarde demais. Shalom Adonai.